Existe uma cena acontecendo agora, neste exato minuto, em milhares de lugares ao mesmo tempo. Um adulto abrindo uma marmita de plástico e dentro dela tem um frango frio, cinza, sem sal, sem gordura e sem alegria nenhuma. E essa pessoa vai comer aquilo com cara de dever cumprido. Não porque está com fome, não porque gosta, mas porque tem medo. Medo de que se comer mais de 30 gramas de proteína em uma única refeição, o corpo jogue todo o restante fora. Como se o intestino tivesse um porteiro contando grama por grama e dizendo assim: 30 gramas já entraram, o restante pode voltar. Hoje eu vou te mostrar com fisiologia, ciência e bom senso, porque essa regra foi completamente distorcida. Mas eu também vou explicar uma diferença muito importante. Absorver proteína, utilizar aminoácidos e maximizar a construção muscular não são exatamente a mesma coisa. E quem mistura essas três perguntas acaba criando regras que os estudos nunca provaram. Então fica comigo até o final, porque você vai entender de onde saiu o número mágico dos 30 gramas, o que aconteceu quando pesquisadores ofereceram 100 gramas de proteína em uma única refeição, e porque você não precisa viver escravo do relógio, da balança e nem do potinho. Se você ainda não me segue por aqui, se inscreve agora no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem 3 vídeos novos com conteúdos que quase ninguém está discutindo com a profundidade necessária. E me segue também lá no Instagram, você me encontra com @lua.ferrari. Eu sou Lua Ferrari, nutricionista, eu atuo com as abordagens low carb, cetogênica e dieta carnívora e vivo o estilo de vida carnívoro por opção há mais de 5 anos. E foi justamente vivendo a alimentação baseada em proteína animal que eu entendi na prática o tamanho da confusão que criaram em torno da proteína. Tem gente comendo menos carne do que precisa por medo de sobrecarregar o corpo. Tem gente fazendo 6 refeições por medo de perder músculo. E tem gente acreditando que um bife maior é desperdício, enquanto passa o dia tentando completar proteína com barrinha, com shake e com biscoitinho proteico. Quando você entende como o corpo realmente digere, absorve e utiliza a proteína, muita regra que parecia científica começa a desmoronar. Só que antes de falar sobre quantidade, precisamos desfazer uma confusão básica. O seu intestino não deixa de absorver proteína porque você passou de 20, 30 ou 40 gramas em uma refeição. A maior parte da proteína ingerida será digerida, quebrada em aminoácidos e absorvida. O que muda é o destino desses aminoácidos e a velocidade com que o organismo vai utilizá-los. Uma parte pode participar da construção e do reparo muscular. Outra parte será utilizada na produção de enzimas, proteínas transportadoras, componentes do sistema imune, neurotransmissores e diferentes estruturas do corpo. Alguns aminoácidos também podem ser oxidados e utilizados como energia. Portanto, dizer que o corpo absorve apenas 30 gramas é errado. Mas dizer que absolutamente toda a proteína acima de 30 gramas vai imediatamente para o músculo também seria errado. O erro começa quando as pessoas confundem o máximo que estimula a síntese muscular nas primeiras horas com o máximo que o corpo consegue absorver e utilizar. São perguntas completamente diferentes. Então, de onde veio essa regra? Ela não nasceu porque alguém descobriu uma catraca ali dentro do intestino, não, tá? Ela surgiu, em grande parte, a partir de estudos que ofereciam doses de proteína, muitas vezes proteína de digestão rápida, e mediam a síntese proteica muscular durante poucas horas. Os pesquisadores observavam que, depois de determinada quantidade, o aumento da síntese muscular começava a estabilizar naquele período analisado. Só que estabilizar a construção muscular durante algumas horas não significa que a proteína restante evaporou, saiu inteira nas fezes ou foi automaticamente desperdiçada. Significa apenas que naquele tecido, naquele momento e dentro daquela janela de avaliação, o estímulo havia atingido uma espécie de platô. O mercado fitness pegou uma observação específica e transformou em uma regra universal.
E uma geração inteira começou a acreditar que precisava comer proteínas de 3 em 3 horas para não perder músculo. Alarme às 10 horas da manhã. Alarme 1 da tarde. Alarme 4 da tarde. Frango no pote, shake na mochila, barrinha proteica na bolsa. E muita gente comendo sem fome apenas para obedecer a uma regra que nunca significou aquilo. Olha que loucura! Essa rotina pode ser útil para algumas pessoas? Pode. Um atleta que precisa consumir uma quantidade muito alta de proteína durante o dia talvez prefira dividir isso. Uma pessoa idosa com pouco apetite pode ter dificuldade para consumir muita proteína de uma única vez. Alguém que busca maximizar hipertrofia pode usar a distribuição como estratégia. Mas isso não é uma regra. O problema não é distribuir. O problema é transformar a estratégia possível em uma obrigação biológica. É acreditar que se você comer um bife grande no almoço, metade daquela proteína será jogada no lixo pelo seu corpo. E aqui entra um estudo muito interessante, realizado por pesquisadores na Holanda e publicado em 2023. O estudo está aqui na descrição do vídeo. Eles queriam observar o que acontecia quando a quantidade realmente grande de proteína era consumida de uma só vez. Participaram homens jovens, saudáveis e fisicamente ativos. Depois de um treino de força, eles receberam diferentes quantidades de proteína do leite. Um grupo não recebeu proteína. O outro grupo recebeu 25 gramas. E o outro recebeu 100 gramas de proteína em uma única refeição. 100 gramas de proteína. Isso não são 100 gramas de carne, tá? 100 gramas do nutriente proteína. E essa diferença é importante. Por quê? Porque 100 gramas de carne não possuem 100 gramas de proteína. Dependendo do corte do alimento, seria necessária uma quantidade muito maior de carne para alcançar isso. Então, os pesquisadores utilizaram técnicas que permitiam rastrear os aminoácidos daquela proteína dentro do organismo e acompanharam os participantes durante 12 horas, não apenas 2 ou 3 horas. E o que eles observaram foi muito importante. Os 100 gramas não foram simplesmente descartados. Essa dose produziu uma resposta anabólica maior e mais prolongada do que os 25 gramas. A síntese de proteínas musculares e também de outros tecidos permaneceu elevada por mais tempo. A refeição maior demorou mais para ser digerida, absorvida e também utilizada. Isso não significa que todo mundo precise comer 100 gramas de proteína de uma vez só. Mas também não significa que distribuir proteína ao longo do dia não tenha nenhuma utilidade. Significa apenas que a ideia de que o corpo aproveita 30 gramas e joga todo o restante fora não se sustenta. O corpo continuou disponibilizando e utilizando os aminoácidos durante muitas horas. E isso faz sentido fisiologicamente. Quando você faz uma refeição maior, o alimento não desaparece dentro do estômago em 15 minutos. Existe esvaziamento gástrico, digestão, liberação de enzimas, absorção intestinal e distribuição dos nutrientes. Tudo isso acontece ao longo do tempo. Seu corpo não precisa processar toda aquela proteína de uma só vez. Ele pode prolongar a digestão e a disponibilização dos aminoácidos. Agora eu sei qual é a pergunta que aparece imediatamente. Lua, mas mesmo que o corpo utilize, não seria melhor dividir para aproveitar mais em cada refeição? Depende do objetivo, da pessoa, da rotina. Essa é a resposta honesta. Para alguém focado em hipertrofia máxima, distribuir talvez uma quantidade adequada de proteína em algumas refeições pode ser uma estratégia interessante. Para mim não é. Eu faço apenas 2 refeições ao dia e eu tenho um bom aporte muscular. Para idosos, por exemplo, que costumam apresentar uma resposta muscular menos eficiente ao estímulo da proteína, pode ser importante alcançar uma dose suficiente em mais de uma refeição. Para pessoas com pouco apetite, dividir também pode facilitar. Mas para uma pessoa saudável que prefere fazer 2 ou 3 refeições completas, como eu, por exemplo, faço 2, não existe motivo para acreditar que o corpo vai desperdiçar toda a proteína que ultrapassar 30 gramas. Dividir proteína pode ser estratégia, não deve virar dogma. E aqui está o ponto que quase ninguém conecta. A pergunta mais importante não é quantos gramas o seu corpo aceita por refeição. A pergunta mais importante é a seguinte: você está consumindo proteína suficiente durante o dia
com boa qualidade, dentro de uma estratégia que consegue sustentar? Porque não adianta comer 25 gramas de proteína 6 vezes por dia durante uma semana e abandonar tudo depois porque a rotina se tornou insuportável. Também não adianta depender de shake, barrinha de proteína, biscoitinho proteico, sobremesa proteica, mas continuar com fome beliscando o dia inteiro. O corpo não se impressiona com a palavra proteico escrita na embalagem. Ele responde aos aminoácidos, responde à densidade nutricional do alimento, à digestibilidade do alimento e ao contexto completo da alimentação. E é aqui que a alimentação baseada em carne, ovos, peixes e outros alimentos de origem animal mostra uma vantagem muito clara. Esses alimentos oferecem proteínas completas, com todos os aminoácidos essenciais, alta biodisponibilidade e uma combinação natural de nutrientes importantes. Quando você monta uma refeição com carne, ovos ou peixe, fica mais fácil alcançar uma boa quantidade de proteína e ter saciedade verdadeira sem precisar viver de lanche em lanche. Para muitas pessoas, 2 ou 3 refeições completas funcionam muito melhor do que 6 pequenas refeições feitas sem fome. Não porque 3 seja um número mágico, nem 6, mas porque refeições densas, completas e satisfatórias podem reduzir a necessidade de ficar pensando em comida o dia inteiro. Por exemplo, na dieta carnívora isso fica ainda mais evidente. Quando a base da refeição é proteína animal e gordura animal ajustada à sua necessidade, a saciedade tende a ser muito diferente daquela produzida por uma refeição baseada em farinha, em cereal, em fruta, em iogurte adoçado ou produtos chamados de fitness. Você não come apenas proteína isolada, você recebe ferro M, vitamina B12, zinco, creatina, carnosina, vitaminas lipossolúveis, gorduras e outros nutrientes presentes nos alimentos de origem animal. E aí, na prática, eu vejo muita gente que passou anos tentando controlar a quantidade de comida, finalmente perceber que o problema não era falta de disciplina, era falta de saciedade. Ou seja, a pessoa comia uma refeição pequena, pobre em proteína, ficava com fome pouco tempo depois e se culpava por não conseguir obedecer o plano. Quando ajusta a proteína e a qualidade dela da refeição, na refeição principalmente, muitas vezes a necessidade de beliscar diminui naturalmente. Isso não significa que todo mundo deva fazer apenas uma refeição por dia ou 2 refeições por dia. Mas também não significa que comer mais proteína seja sempre melhor e que não existe um limite individual. Não estamos falando sobre isso. Pessoas com determinadas doenças, dificuldades digestivas, condições clínicas precisam de avaliação individualizada. O ponto aqui que eu trago é outro. Você não precisa ter medo de uma refeição com 40, 50 ou 60 gramas de proteína porque alguém disse que o corpo só utiliza 30 por refeição. Seu organismo é muito mais complexo e competente do que uma regra de postagem em rede social. E atenção para outra confusão comum. Quando eu falo em 50 gramas de proteína, não estou falando em 50 gramas do bife. Um bife de 200 gramas pode oferecer aproximadamente 45 gramas de proteína, dependendo do corte, da quantidade de gordura e do modo de preparo. 2 ou 3 ovos, por exemplo, oferecem uma quantidade bem menor do que muita gente imagina. Por isso, uma pessoa pode acreditar que está consumindo proteína demais, quando na realidade mal alcança a quantidade necessária ao longo do dia. Principalmente mulheres. Muitas mulheres foram ensinadas a comer pouco, a comer leve, a evitar carne, a evitar gordura, montar pratos enormes de folhas com um pedaço pequeno de frango no canto. Depois aparecem com fome, com queda de massa muscular, com dificuldade de recuperação, com compulsão no fim do dia, com sensação de que o corpo está sempre pedindo alguma coisa. Não é assim? Não é obrigatório viver pesando tudo. Mas é importante você ter noção do que realmente existe no seu prato. E essa é uma das mudanças que eu ensino no cetabolismo. O cetabolismo é uma jornada de 8 semanas, passando pelas estratégias low carb, cetogênica e carnívoras de forma progressiva, respeitando a individualidade e o momento de cada pessoa. Você aprende a montar refeições de verdade, ajustar proteínas e gorduras, melhorar a saciedade e reduzir a dependência de lanchinhos, de potinhos e de regras que não fazem sentido para a sua rotina.
Não é necessário que todo mundo faça a mesma quantidade de refeições ou chegue ao mesmo lugar da mesma maneira. A transição é uma ferramenta para quem precisa reorganizar o metabolismo e recuperar clareza sobre fome e saciedade. Se você quer participar e quer conhecer melhor o programa, o link está aqui na descrição do vídeo. Então vamos organizar essa conversa para você nunca mais cair nessa história. Primeiro, o corpo não possui um limite de absorção de 30 gramas de proteína por refeição. Segundo, atingir um platô de síntese muscular durante algumas horas não significa que o restante da proteína foi desperdiçado. Terceiro, um estudo realizado na Holanda mostrou que uma dose de 100 gramas de proteína foi digerida e utilizada ao longo de 12 horas, produzindo uma resposta anabólica maior e mais prolongada do que 25 gramas. Quarto, isso não obriga ninguém a comer 100 gramas de proteína de uma vez e não prova que distribuir proteína seja inútil. Mostra apenas que não existe essa catraca imaginária dos 30 gramas. E quinto, a melhor estratégia é aquela que entrega proteína suficiente, boa saciedade e consistência, sem transformar a alimentação em uma prisão. Agora eu quero que você seja muito sincero comigo nos comentários. Você já deixou de comer mais carne porque acreditava que o corpo só aproveitava 30 gramas de proteína? Você já colocou despertador para comer sem estar com fome? Quantas refeições por dia alguém já disse que você precisava fazer para não perder músculo? Você percebeu diferença na fome, na saciedade, na compulsão ou no treino depois que aumentou a proteína de verdade? E qual foi a regra mais absurda sobre proteína que você já ouviu de um profissional, de um treinador ou de alguém da internet? Conte aqui a sua experiência com detalhes, porque o seu comentário pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler para perceber que também estava presa a uma regra sem sentido. Eu leio e respondo sempre que possível. Curta esse vídeo se ele te ajudou a entender a diferença entre absorver proteína e maximizar a construção muscular. A sua curtida não serve apenas para apoiar o meu trabalho. Ela mostra ao YouTube que este conteúdo é relevante e ajuda essa informação a chegar a pessoas que ainda vivem com medo de comer uma refeição de verdade. E não compartilha esse vídeo de qualquer jeito, não. Manda diretamente para aquela pessoa que carrega 6 potinhos na mochila, que toma shake sem fome, que interrompe o trabalho para cumprir o horário da proteína, ou que ainda acredita que um bife grande é proteína desperdiçada. Às vezes, um vídeo enviado para a pessoa certa muda mais do que uma postagem vista por milhares. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho e eu estou lá no Instagram esperando você, @lua.ferrari. Lá eu compartilho diariamente conteúdo sobre low carb, cetogênica, dieta carnívora, metabolismo e alimentação de verdade. A boa nutrição não deveria fazer você viver com medo da comida. Deveria ensinar você a fazer escolhas com conhecimento, liberdade e consciência. Seu corpo não trabalha com regras inventadas para caber em uma postagem. Ele trabalha com fisiologia. O frango pode descansar e você também. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.